E seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa programação, mais uma vez com o programa Transparência. Agora, de novo ao meu lado, Jane Sá. Tudo bem, Jane? Obrigado. E também o vereador André Rodini vai responder algumas perguntas nossas sobre a Casa de Leis, sobre a Câmara Municipal e também sobre a cidade toda. Obrigado, vereador, por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço, estamos sempre aqui para isso. Algumas pesquisas que eu fiz, eu descobri que o senhor é formado em Direito. Uma informação que eu não tinha, não sabia. O ordenamento jurídico do Brasil mais atrapalha a vida do povo ou mais ajuda? Eu acho que atrapalha mais do que ajuda, porque na verdade nós deveríamos ter um compilamento jurídico pequeno para que ele pudesse ser cumprido. Eu sempre lembro quando meus meninos eram pequenos, né? E eu lia lá O Pequeno Príncipe para eles, a obra do Saint-Exupéry. E aí tem um capítulo lá que o Pequeno Príncipe ele pousa num planeta e o planeta tem um rei. E ele pergunta: escuta, o que o senhor faz aqui? Aí o rei falou assim: eu faço leis. Que tipo de leis que o senhor faz? Eu faço leis simples que as pessoas possam cumprir, porque se eu fizer uma lei muito difícil, as pessoas não vão conseguir cumprir e vão me degolar a cabeça. Então, isso serve, assim, dentro do mundo lúdico, para a gente ter uma base, assim, que o ordenamento jurídico, ele sendo menor, ele é mais fácil de ser fiscalizado, cobrado, né, e praticado. E hoje até estava lá nós estamos tendo aqui em Ribeirão Preto o Congresso Estadual de Municípios, e tem mais de 350 prefeitos aí, o governador veio, né, os secretários de Estado aqui do Estado de São Paulo, todos praticamente, né, o prefeito nosso está lá, os vereadores foram, tudo. E um dos estandes que mais me chama a atenção lá, logo no começo, porque assim, é uma feira, né, eles vão para vender serviços para municípios, né. E uma das que chama atenção, inclusive me interessou muito, é o pessoal da digitalização dos processos, né? Então, assim, por exemplo, se você pegar a nossa Casa de Leis aqui hoje, por exemplo, nós temos uma grande quantidade de leis, uma grande quantidade de arquivo, inclusive arquivo físico, material papel mesmo guardado aqui, de leis que já foram revogadas e que precisa ser guardado, né? Então, eu entendo assim que um ordenamento jurídico menor é mais fácil. Então, quando eu estudei, já que você falou que eu fiz faculdade de Direito, nós tínhamos dois tipos de direito. O direito civil romano, né, que é esse que nós temos aqui no Brasil, tudo, e o common law, que é o inglês, que é o sistema inglês, que é mais baseado em costumes do que em normas escritas, né? Como é nos Estados Unidos também, uma Constituição Federal muito enxuta e que permite que lá é possível, porque lá é uma federação de verdade, os estados federados possam legislar de acordo com cada tema de interesse local, né? Então, é isso aí. Vereador, aproveitando o senhor falar que está tendo aí o Congresso dos Municípios, onde vários prefeitos, não só de toda a nossa região, mas da macro, né, está participando. O senhor vai ter ali uma estande, o senhor vai fazer uma palestra, o senhor pode comentar com a gente aqui no início dessa entrevista sobre o meio ambiente. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, que é de extrema importância. Nós vamos ter na quinta-feira, às 14 horas, um painel sobre o marco do saneamento, né? Em que nós vamos poder debater as mudanças que realmente ocorreram, de fato, né, com o novo marco, que foi promulgado em 2020, a tentativa do governo federal atual de voltar para trás com todas as conquistas que já tinham passado, a derrubada do decreto presidencial agora, que foi uma derrota grande para o governo federal, mas uma vitória enorme para o povo brasileiro, que é a permissão de que mais entes particulares trabalhem na área de saneamento básico. Então nós temos um país gigantesco, onde mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso a tratamento de esgoto. Ao longo dos anos todos, né, nós vimos as empresas estatais não conseguindo atender essas demandas, né? E nós somos do pensamento que se você está fazendo tudo da mesma forma e obtendo o mesmo resultado, então melhor mudar a forma de fazer.
e obter novos resultados. E a forma nova de fazer é permitir com que a iniciativa privada trabalhe junto com os governos municipais, estaduais, até o governo federal, para que possa investir dinheiro de verdade pesado no saneamento básico. Hoje, Ribeirão Preto é uma das poucas cidades no Brasil que tem excelência assim, de tratamento de esgoto de iniciativa privada, que isso já foi feito há muitos anos, né? Um contrato já há muitos anos e deve continuar. Então, porque a empresa que está com a licença do tratamento do esgoto, hoje em Ribeirão Preto, ela que faz o investimento do aumento da planta de tratamento, faz toda essa parte. Então, esse investimento, em vez do Estado, do município fazer, ele pega o dinheiro que ele ia investir nisso aí e vai cuidar de educação, de segurança, vai pôr remédio no posto de saúde, que é a função básica do Estado, né? E deixa a iniciativa privada fazer, porque a gente sabe que não existe nenhuma função. Não, se você puder me nomear uma, eu vou ficar feliz de saber. Que o Estado ou o governo faça melhor do que a iniciativa privada. Não tem nada que o governo possa fazer melhor do que a iniciativa privada já vem fazendo, né? Então, assim, quanto mais iniciativa privada... Agora, o governo tem que fazer a regulamentação, né? Tem que ter uma contrapartida. Tem que fazer a fiscalização, a regulamentação, a norma de como que deve ser. Isso sim é função do governo. Agora, a execução mesmo, prática da obra, essas coisas, tem que ser iniciativa privada. Operador, uma coisa que está acontecendo muito em Ribeirão Preto sobre a reciclagem, né, a coleta seletiva. Eu tenho visto alguns de seus colegas sentaram aqui e reclamaram bastante da prefeitura, porque suspendeu o contrato com a cooperativa que fazia, e aí ficou com um prazo incerto, causa um prejuízo social e ambiental. Por que Ribeirão é tão atrasado ainda nesse sentido, hein? Você sabe dizer quantos por cento do reciclável em Ribeirão Preto é feito? Você sabe, Jane? Não, nem eu, nem ninguém sabe. Por que nós não sabemos? Porque a maior parte dessa reciclagem é feita pelo pequeno catador. Hoje nós temos uma horda de, desculpa o termo, né, de miseráveis andando pelas ruas da cidade coletando recicláveis. Então, qual foi o grande erro do contrato de coleta seletiva nos bairros? E eu já falei e volto a falar. O governo, quando abriu o edital, o município abriu o edital para uma empresa coletar os recicláveis, ela esqueceu de entender que a miséria humana no Brasil já está fazendo esse trabalho. Então, quando a empresa passa para recolher o reciclável, o pequeno catador já levou. Então, não há como dar continuidade nesse tipo de serviço público sem fazer a parceria com o pequeno catador. E aí sim fazer um programa social de verdade que vai, de tabela, levar o tratamento de meio ambiente junto. Eu fiz uma indicação recente aí para o prefeito, para a Secretaria de Infraestrutura, que são as barreiras de contenção nos córregos, né? Uhum. Os córregos são os veios de água que nós temos na nossa cidade, que leva para um veio maior, que leva para o Rio Pardo, que leva para o Rio Grande, que vai embora. Aí. E quando chove, nós temos muito lixo na cidade, né? Plástico, papel, isopores. E esse material ele é drenado todo para o leito do córrego. Mas se nós colocarmos barreiras, e é uma barreira muito simples, é uma boia, né? Que segura esse material, e ele for retirado todos os dias, esse material ambientalmente não vai para o lixo. E uma empresa que for contratada para isso, aí sim, a empresa contratada para isso, aí você não pode envolver catadores, né? Porque é um trabalho tem periculosidade, tem água, tem tudo, pode afogar alguém. Essa empresa recolher esse material e destinar, ou se não tiver em condição de reciclagem, para o aterro sanitário. Mas, novamente, todo o programa de reciclagem que não levar em conta a miséria humana nessa cidade, e nós não podemos mais esconder com a peneira esse sol da miséria, e nós temos que trazer essas pessoas para o convívio social,
para a produção de riqueza, porque na verdade o que eles fazem é produzir riqueza, porque eles recolhem esse material e vão vender nos pontos que comercializam esse tipo de coisa. Se nós conseguirmos fazer isso, identificando essas pessoas, dando a elas uma condição digna de trabalhar, não é preciso contratar caminhões, queimar diesel, nada disso, porque esse trabalho já é feito de formiguinha. Já tem, né? Já tem. Vereador, aproveitando esse gancho que o senhor está falando do meio ambiente, teve a Grishow agora, um aumento excepcional de vendas, e lá mesmo na Grishow tinha eu não sei se eu estou falando certo, o senhor me corrige, não sei se o senhor pôde ver, um maquinário em que retira esse lixo e faz ali um trabalho de reciclagem. Não seria hora de dar uma olhada para esse maquinário que está aí, maquinário de ponta? Nós temos, já não é tecnologia muito nova essa, Jane, os chamados shredders. O shredder é um super equipamento, talvez do tamanho dessa sala toda aqui, em que são colocadas ali todo tipo de material. Isso. Ele moe tudo. Exato. Em pequenas partículas, e essas partículas então são separadas, se plástico, se metal, se borracha. Ele mesmo faz esse trabalho. Ele faz essa separação e vai ensacando esse material. Então essa máquina é antiga, muito utilizada em sucata ferrosa, né? Desmanche de automóveis, essa coisa toda. Só que é uma máquina cara. O que nós estamos percebendo aqui, para onde caminha o consórcio de municípios aqui da região, é para que os pequenos municípios se juntem no consórcio para tratar a questão do lixo. Uma cidade do tamanho da nossa, que produz por volta de 700 toneladas de lixo doméstico por dia, ela tem um contrato com a macroempresa aí que aterra lá em Guatapará. Mas os pequenos municípios vão provavelmente se juntar. Me parece que na cidade de Orlândia, o Salles Oliveira, já foi contratado uma máquina e um espaço para coleta de lixo. Vamos ver o que vai acontecer. Novas máquinas que limpam leitos aquáticos, que isso existe, depende de investimento, mas como eu defendo que esse investimento deva ser feito pela iniciativa privada, imagino que o nosso município deveria abrir sim um edital para que a iniciativa privada possa, dentro do uso de toda e melhor tecnologia disponível, limpar a cidade, entregar resultados. Mas nós teríamos que estar falando com uma cidade que realmente quisesse limpar o meio ambiente. Estaria voltada aí para o meio ambiente, né? Focada nisso, né, vereador? E no social também. Claro. O nosso social é muito abandonado, é muito desprezado. Apesar de nós termos hoje a Gláucia, que é uma excelente secretária de assistência social, o recurso é pouco, né? Então, fica limitado ali, então nós temos que ser mais criativos do que tomativos, se eu puder usar essa palavra do dinheiro público, né? Para quem não sabe, a Câmara Municipal tem algumas comissões que a gente chama de Comissão Especial de Estudos, né? Onde o vereador escolhe algum tema de relevância para a cidade e, junto com outros membros, ele vai discorrendo sobre aquele assunto, elaborando um relatório para, no final, fazer alguma proposição para a Prefeitura. O senhor presidiu a CEA da CODERP, se não me engano, até tem uma comissão ainda aberta. Sim, tá aberto. Sobre esse tema. Que pé que está essa liquidação? A liquidação da CODERP está indo bem. Hoje, inclusive, eu conversei com alguns entes da Prefeitura, né, que já deixaram de encomendar serviços da CODERP, porque a CODERP está fechando, né? Ela será fechada até novembro do ano que vem, por conta de refis que tem que pagar. Ela tem uma dívida que foi deixada de alguns outros governos. Essa dívida foi negociada com a Receita Federal e está sendo paga. Enquanto não pagar, você não extingue o CNPJ. Enquanto o CNPJ está ativo, alguns serviços a CODERP ainda presta para o município. Algumas folhas de pagamento, essas coisas ainda são rodadas pela CODERP, mas a tendência é que todos os trabalhos estejam sendo retirados da empresa, né, para que ela naturalmente feche. Então ela será fechada. A gente falou um pouquinho do trabalho da Câmara, né? No plenário o senhor tem às vezes uma forma eloquente de falar.
né? Sim. No ano passado o senhor até protagonizou um momento de muita discussão com alguns servidores que estavam aqui. Sim. Dá muito trabalho ser um vereador atuante assim? Era isso que o senhor esperava? Bom, vamos por partes. A eloquência, ela só pode partir de quem tem muita convicção no que fala. E quando eu subo para falar algum tema, ou eu estou convicto do que eu estou falando, ou eu não subo. E dificilmente uma pessoa que esteja convicta daquilo que se propõe a falar se sente intimidado ou ameaçado por outras forças. No caso que você mencionou, enquanto eu fazia a minha apresentação e a exposição da minha ideia, havia um munícipe, uma munícipe, me parece, gritando de uma forma muito alta que atrapalhava a minha forma de ir. Eu comecei a aumentar o tom para que ela também pudesse me ouvir, porque eu estava ouvindo ela muito bem. E aí tem uma hora que a gente acaba perdendo a beira, assim, não deveria, mas a gente acaba utilizando a parte instintiva da humanidade que nós temos e às vezes acaba alterando a voz. Agora, se é ou mais fácil ou mais difícil, eu diria assim, e é da minha natureza ter uma determinação e um perfil mais arrojado para fazer as coisas. Então eu imaginei que quando eu me tornasse vereador, eu estaria pilotando um carro a 120 por hora. Aí imaginei assim, bom, 120 não vai dar, talvez uns 80, 90 por hora, e a hora que a gente vê, a gente está dirigindo a 30. Né? Mas isso se deve a todas as estruturas públicas serem muito morosas, né? O tempo de resposta do executivo para as nossas demandas demora demais, o tempo do funcionário, o funcionário sai de férias, aquele que tinha que dar resposta não está, então a velocidade cai bastante. Mas aí até a gente pegar o jeito, depois que pega o jeito, vai embora, é tranquilo, é bom, é gostoso e é importante estar vereador nesse momento em que eu não faço parte de blocos, né? Eu já disse aqui anteriormente, em outros programas, que eu não faço nem parte do bloco do prefeito, nem da oposição, e eu sou independente. E sendo independente, é a melhor forma de poder votar, porque você vota apenas dando resposta à sua própria consciência. E o meu objetivo é chegar em casa e dormir. Né? Então, para não ter conflito de consciência, eu voto de acordo com a minha consciência, faço o que eu acredito que deva ser feito e não devo satisfação a outras pessoas que não sejam o eleitor ribeirão pretano, né? Então, às vezes eu não me incomodo muito com crítica, porque a crítica faz parte. Quando a crítica é mentirosa, aí não tem nem para que dar resposta, porque ela na verdade não existe. E quando a crítica é verdadeira, a gente tem que acolher com humildade e ver onde está errando e fazer a proposta correta para que a coisa ande melhor. Esse perfil independente não causa desgaste com a prefeitura, dificuldade em aprovar projeto junto à prefeitura? Não, absolutamente não, porque, na verdade, assim, ser independente é uma coisa, ser desrespeitoso e inimigo é outra. E eu não sou nem desrespeitoso, nem inimigo seja funcionário, ou do próprio prefeito, ou de quem for da prefeitura. Mas assim, o que é certo tem que ser cobrado de forma enérgica e contundente, porque senão você não consegue as coisas. E eu acredito que eu tenho sido muito bem atendido pela prefeitura, né? Acho que não tem problema nenhum ser independente. Agora, tem coisas que a gente não pode aceitar quando vem imposto sem conversar e a gente entende que o munícipe vai perder, então aí eu voto contrariamente. Perfeito. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas obras que estão acontecendo em Ribeirão Preto. Os comerciantes estão também sobrecarregados, cansados e as obras ficam aí... Fatigados, esse é o nome. Exatamente. Próximo à minha casa, eu moro próximo ao Ribeirão Shopping, num bairro que chama Jardim Califórnia. Minha casa não é condomínio, é rua. E próximo ali nós temos uma avenida onde está sendo passado mais um corredor de ônibus ali que se chama Brazolaia Acosta. Essa avenida, acontece por ser muito próximo da minha casa, então eu sempre passo perto e vejo. Então, quando estava fazendo a obra de aprofundamento do leito carroçável, porque tem que tirar a terra, uma profundidade grande assim, para colocar a brita maior, depois a menor, tudo para fazer a obra. A guia estava toda torta, toda torta.
Aí eu fui informar o secretário de obras, falei, ó, antes de fazer a parte baixa, estrutura a guia, né? E a gente pode depois então passar asfalto. Bom, não fez. Por quê? Porque não estava no memorial descritivo da obra. Bom, então agora, se precisar fazer, e vai precisar fazer, vai ter que fazer uma outra obra, quebrar a parte que está feita para fazer a parte que já poderia ter sido feita. Então, o que atrasa as obras de Ribeirão Preto? Primeiro que eu acho que existe uma falta de experiência na Secretaria de Obras para lidar com tantas obras ao mesmo tempo. Não estavam preparados. Esse dinheiro que veio do PAC, tudo para fazer as obras, aí as pessoas envolvidas em licitação tiveram que fazer tudo de uma hora para outra, muita coisa passou sem o critério, não tem sido corrigida as coisas erradas que foram feitas, então nós temos muito problema estrutural, como dilatação, de concreto, enfim, as trocas que têm que ser feitas, mas o que a gente vê assim, é um despreparo às vezes do pessoal da Secretaria de Obras em cobrar e receber a obra pronta. Porque a obra ela tem prazo, então a cada período de tempo ela tem que ser auferida, medida e aí então paga, né? Então nós temos, por exemplo, essa obra que eu falo da avenida lá da Brasolaya Costa. Ela faltam 3 meses para acabar, ela deveria receber 12 milhões de reais, até o momento só recebeu 4. Quer dizer, não pagou, mas não fez. Então isso é uma falha muito grande. O senhor acha que é um descaso com o dinheiro público, uma vez que ali na Avenida Independência, próximo à esquina quase com a Rui Barbosa, foi feito um recapeamento. Há pouco tempo teve que fazer novamente. Então, além desse despreparo, dessa falta de comunicação, há um descaso com o dinheiro público, vereador? Eu não gosto da palavra descaso, porque descaso assim, parece que é intencional, né? Não Na verdade, o que eu acho que acontece em Ribeirão Preto e em muitos municípios é que o gestor não cuida da cidade como se fosse o dono. Porque se é na sua casa, Jane, você chama um encanador lá para trocar uma torneira, tá pingando, você não paga, manda ele arrumar na hora, você resolve imediatamente, né? Você é a dona da sua torneira, você é a dona do serviço, você encomendou, você que pagou, né? Você sabe quanto que custa, você pichincha, mas a pessoa te entrega o produto feito aqui. Como aqui é uma cidade já metrópole, né? Ribeirão Preto é uma cidade muito grande, às vezes falta não só no prefeito, no secretário de obras, mas no segundo e no terceiro escalão, o sentimento de dono. De falar assim, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é meu, isso aqui é da minha cidade, eu sou o chefe, eu que mando, vou arrumar, não vou pagar, vou denunciar no Ministério Público. Ninguém faz isso. A pessoa, está quase na hora de eu ir embora, amanhã eu vejo isso. Então, e isso não é uma falha só de Ribeirão Preto. A gente vê muito isso no serviço público, por isso que a gente entende que o serviço público, os funcionários públicos precisam receber treinamento constante, treinamento mesmo, RH, trazer equipes de RH, passar treinamento, seja em obra, seja em assistência social, em educação, em todas as secretarias da cidade. O funcionário público ele tem que ser valorizado não só com salário. Não é, o sindicato vem, faz aquele bagunça, não sei o quê, xinga todo mundo, sai daqui com o aumento e vai embora feliz. E a contrapartida do funcionário? Precisaria ser feita dessa forma, com treinamento, com bônus, né, por produção. E aí nós teríamos, como é nas empresas públicas, um avanço grande na qualidade do serviço público, que hoje é daquele jeito. O funcionário público faz, mas faz no tempo dele, do jeito que, às vezes a gente acaba falando coisa que não deve, mas é realmente que a gente precisa disso, de treinamento e cobrança de meta. Enquanto nós não tivermos metas, nós não teremos o cumprimento das metas. E o poder de fiscalizar do senhor? O meu poder de fiscalização, ele é limitado, né? Eu gostaria de ter, junto comigo, um grupo de fiscais mesmo, por exemplo,
fiscalização geral. Agora foi contratado, a fiscalização geral contratou, a prefeitura contratou uma grande quantidade de fiscais e a fiscalização geral também recebeu, parece que 12 a 17 fiscais, eu não tenho de memória aqui o número certo. A cidade espera que o vereador fiscalize tudo. Fiscalize desde um contrato de licitação de 500 milhões de reais até a mureta do vizinho dele que está caindo, que está com mato, que está não sei o que está com um buraco na rua. Nós não temos corpo para fazer isso. Então, o que eu faço? Eu tenho, particularmente, eu tenho um apreço muito grande por água tratada. Então, todas as vezes que eu vejo água vazando em qualquer lugar da cidade, eu ando muito pela cidade, imediatamente eu paro, fotografo, identifico o endereço, já encaminho para o SAERP e rapidamente é consertada. Então, água e esgoto é uma coisa que eu tenho muita preferência. A outra coisa que aí eu precisei fazer um negócio maior, eu tinha muito problema com fio pendurado. Não chega a ser transtorno obsessivo compulsivo, mas eu acho aquilo ridículo, uma cidade moderna como Ribeirão Preto, com cabeamento caindo pela cidade toda. Na saída aqui a gente vê, tem um cabeamento aqui todo... Coisa horrorosa, causando inclusive risco de morte, Exatamente. Como já aconteceu em Ribeirão Preto, pessoas já foram degoladas por esses fios, tá? Nós criamos então a Coinfarp, foi uma iniciativa minha, junto com a prefeitura, encaminhei o projeto para o prefeito criou a Coinfarp, nomeamos as pessoas responsáveis, tanto da CPFL, quanto da prefeitura, quanto das teles, aqui da Câmara Municipal, eu que sou representante, e nós começamos a fazer a limpeza da cidade. Então, agora nós estamos já um pouco mais organizados, vai fazer esse quadrilátero central aqui, começou pela 9 de julho, vamos descer até a Francisco Junqueira, até a rodoviária e a Independência, esse pedaço todo aqui nosso. Então, essa limpeza. Só que a cidade inteira está nessa situação. É verdade. Aí você começa a fazer aqui, aí o município fala, mas vereador, aqui na minha rua... Não, mas vai chegar lá, vai nada, mas vai. Tem um cronograma de trabalho, só que qual que é um outro grande problema? Você começa a limpar. Então, vou dar um exemplo. Você pega, limpa a Presidente Vargas, arruma, põe tudo num fecho só, né? Vocês vão passar lá, vão reparar. Semana que vem um outro provedor de internet que não está sabendo de nada, não sei o que, e vai lá e põe o dele balangando lá. Então, assim, é difícil, precisa coordenação, precisa que todas as empresas estejam trabalhando junto, né? E assim, é fácil fiscalizar? Fiscalizar é. Conseguir o resultado da fiscalização pode ser um pouco mais demorado. Falar mais um pouquinho do gabinete, a gente está chegando já ao final do programa, mas tem uma coisa que eu queria abordar com o senhor, que recentemente o senhor publicou nas suas redes sociais, que do início de 2021 até agora, o gabinete já economizou na faixa de 800 mil, Sim. É isso? Sim. A que o senhor deve esses números? Bom, eu só tenho 2 assessores, né? Todos os vereadores aqui têm pelo menos 5, né? 5 é o número que é possível de contratar e todos contratam todos. Eu faço um processo seletivo. Processo seletivo é por qualidade e por necessidade de trabalho a ser prestado. Então, hoje eu tenho apenas o jurídico, que é muito importante para mim, porque por todos os motivos, e eu tenho o meu assessor de marketing. Agora, está aberto, e eu abri agora uma vaga para jornalista, com salário de 6 mil e poucos reais, que é o salário de assessor, né, para fazer a parte de comunicação. E eu ainda, talvez assim que eu atingir a meta de R$1 milhão, que é uma meta que eu quero atingir provavelmente até não sei se até o final do ano, mas até o começo do ano que vem eu consigo atingir a meta de R$1 milhão de economia. Aí eu contrato mais um. Mas eu também não utilizo carro, né? Nunca peguei um carro aqui da Câmara, não utilizo verba de combustível, de viagem nunca peguei 1 centavo, papel lá a gente economiza muito pouco, a gente usa muito pouco, economiza bastante, né? Usa os 2 lados, né? Não mando carta, selo, você vê um monte de colega aí, chega Dia das Mães, aquelas caixas de Feliz Dia das Mães, eu acho isso uma política, bom, eu respeito, mas eu não pratico esse tipo de coisa, eu acho desnecessário em tempo de internet. Quando a gente quer utilizar a comunicação
com o nosso eleitor, manda uma mensagem eletrônica, não custa nada. A facilidade está aí, né, vereador? Facilidade, você é lembrado e está tudo certo. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que o senhor gostaria de falar? Sabe, tudo que você me perguntar. Eu acho assim, nós estamos numa época muito conturbada politicamente, em que os polos estão exagerando demais. Os dois lados estão exagerando demais. Nós já estamos agora com mais um caso aqui dentro da casa de pedido de cassação de vereadores. Isso é muito chato, eu particularmente acho terrível, acho que não precisaria chegar nesse ponto, mas eu quero pensar assim, que nós estamos passando por um problema em que todas as pessoas deixaram de assumir a responsabilidade pelas coisas que falam, né? Porque a gente que defende a liberdade de expressão, eu acredito que todas as pessoas podem e devem falar tudo o que quiserem, contanto que se responsabilizem pelas coisas que falam. Nós temos a lei já existe, você não precisa criar, você queria até falar negócio de fake news aí, você não precisa criar novas leis para calúnia, difamação, isso tudo já existe, né? E o que falta é o devido processo legal. Agora, quando você pega, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, como foi o caso do Gilmar Mendes essa semana, dizer no programa Roda Viva que a cidade de Curitiba tem o germe como é que chama? Meu Deus. Não é do bolsonarismo, oh, meu Deus, esqueci a palavra. A idade chega para todo mundo, vai chegar para vocês também. Querendo dizer assim que uma cidade, especificamente o povo daquela cidade, seriam nazistas ou coisa desse tipo. Uma coisa muito ruim de um ministro do Supremo Tribunal Federal falar. E quem vai imprimir-lhe ou colocar-lhe alguma reprimenda? Praticamente ninguém. Então, assim, o povo brasileiro, se ele pode falar, eu também posso falar, aí o outro pode falar, e todo mundo pode falar, e vai criando um ambiente de ódio. E esse ambiente de ódio, ele é nefasto. Ele destrói as relações, ele destrói as pontes, né? E cria muros onde nunca deveriam existir. Então, eu penso assim, que nós devemos fazer um meia-culpa, todos nós, que estamos em atividade pública, né? Seja eleito, seja concursado, seja comissionado, nós temos que cuidar da palavra nossa. Nós não podemos ofender as pessoas. E o respeito é o mesmo respeito que a gente tem em casa. E quando a gente fala de respeito, a gente não fala de respeito por gênero, respeito por raça, respeito por posição. Respeito é respeito. Então, se a gente respeita a mulher, o negro, o homossexual, a criança, o idoso, a gente respeita todo mundo. Não precisa necessariamente de leis que forcem as pessoas a respeitarem-se entre si. Então, eu entendo assim que ou nós começamos a cuidar da nossa sociedade da mesma forma que a gente cuida dos nossos filhos, né? Eu posso dar uma reprimenda se você estiver fazendo uma coisa errada, você vai responder por ela, né? Tenha certeza que você vai responder, porque alguém vai te acionar em algum momento e você vai ter que responder por isso. Agora, então eu ensino meus filhos, trate as pessoas com respeito, faça a coisa certa, não pegue o que é seu e o caminho mais correto é o caminho reto. Não desvie seu curso, siga reto. Se todos praticarem isso, são lições muito básicas, né? Que nós aprendemos desde sempre. E nós pudermos transportar isso para a política, nós teremos um ambiente muito mais gostoso de trabalhar. Saudável, e a sociedade vai ganhar com isso. Vereador, muitíssimo obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Fizemos um programa abordando bastante coisa, né? Bastante, agradeço imensamente também. Obrigado, obrigado, Jane. Obrigada eu. E a você, de repente, que se identificou com o trabalho do vereador, quer dar uma proposta para ele, fazer alguma crítica, alguma sugestão de projeto, pode vir aqui até a Câmara Municipal, procurar o gabinete do vereador, ou você pode ligar também, procurá-lo nas redes sociais. A casa é sempre sua. Visite a casa. Um grande abraço.